as oportunidades futuras, né, que a gente vê em relação à indústria têxtil, né? Então você já falou, né? Eu acho que está reagindo, né? Está reagindo e a gente tem que pensar e refletir um pouquinho, porque é difícil você adotar uma nova tecnologia, não é fácil, né? Porque você tem que focar nisso, isso vai tirar um pouco da tua energia, do teu negócio. Então, quando você traz a Epson para perto de você, a gente vai vir preparado para te mostrar, ou seja, esse desgaste que você tem para fazer a adoção de uma nova tecnologia, a gente já tem pronto, a gente vai te mostrar. Você pensar que digital, por exemplo, no Brasil é 7% do negócio, 93% a gente está fazendo no convencional. Então, olha a oportunidade que a gente tem. Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do podcast Costurando Conversas, o podcast onde desvendamos os fios que conectam a melhoria contínua da indústria têxtil. Aqui vamos explorar as melhorias, as melhores práticas, inovações e estratégias que transformam o processo, relações e resultados dentro do setor têxtil. Se você trabalha na indústria têxtil, seja no chão de fábrica, seja na parte comercial, seja em qualquer outra área da indústria têxtil, né? Independente da área que for, aqui é o local que você vai encontrar as novas ferramentas, né, para facilitar o seu dia a dia e impulsionar a sua carreira. Toda quinzena, né, eu, Rodolfo Pereira, que trabalho na área há mais de 20 anos, né, eu vou estar aqui trazendo alguns cases, entrevistas, especialistas que vão dar algumas dicas práticas para ajudar você a enxergar a indústria têxtil com novos olhos. Junte-se a nós e vamos costurar juntos um futuro de excelência e inovação. Então, pessoal, hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio, né, do nosso podcast Costurando Conversas. No primeiro episódio, a gente teve a participação aqui do Elvinho, né, do Febatrex Group, que explicou um pouco para a gente sobre o evento, né, como que ia ser, e vocês já podem acompanhar no nosso canal. E hoje, né, seguindo essa linha de entrevistas, a gente está aqui trazendo uma pessoa que também veio a Blumenau pela feira, e a gente aproveitou que ele estava aqui para conversar com ele, né? O Ricardo Colasso, certo? Certo, obrigado pelo convite, Costurando Conversas, muito legal. Exato. Parabéns pela iniciativa. O podcast leva entretenimento e leva informação para o mercado têxtil, isso acho que é super legal. E eu estou super honrado de ser o segundo convidado do Costurando Conversas. Estou bastante animado e vamos ver, né? Vamos ajudar o nosso mercado, esse mercado têxtil maravilhoso, a se desenvolver, né, Rodolfo? Então, assim, eu vou fazer uma pequena introdução e aí ele vai contar um pouco sobre a história dele. Legal. O Colasso, né? Se assim eu posso falar, mas pode, Rodolfo. O Colasso, ele é o diretor comercial da Epson, né? A Epson é uma empresa que todos conhecem, né? Possivelmente todo mundo tem ou já teve algum equipamento da Epson em casa, né? Sim. E a Epson é uma empresa que, assim como muitas outras, também agora está muito forte no mercado têxtil. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco quem é o Colasso. Legal. Bom, Ricardo Colasso, responsável pela área industrial. A Epson é dividida em 3 pilares, tá, pessoal? O pilar que o Rodolfo falou, que é o pilar de varejo, que é onde estão os equipamentos que vocês têm em casa, e a gente fica muito honrado com isso. A gente tem o pilar que a gente chama de commercial, que é todos os equipamentos para empresas, e a gente tem um pilar chamado industrial, que é onde estão os nossos equipamentos do segmento têxtil e do segmento de comunicação visual, né? A Epson já começou com isso há muito tempo, né? A nossa head da área é Evelyn, você conhece bem, né, Rodolfo? E a Evelyn foi, acho que, a pioneira aqui no Brasil para montar essa estrutura do industrial que é hoje, né? Hoje tem uma representatividade muito bacana no negócio, né? Então nós estamos falando aí de mais de 10 anos aqui no Brasil, né? Você falou muito bem, a Epson no segmento têxtil está super consolidada no negócio, né? Nós estamos falando que a gente tem, quando você fala, por exemplo, de sublimação, a gente tem mais de 80% de market share, a gente tem DTG, a gente tem a impressão aplicada em rola-rola, então a Epson cresceu muito
nesses últimos 10 anos dentro dessa indústria, que é uma indústria que é super pujante no Brasil. Nós estamos falando aí da 5ª maior indústria mundial, que é a indústria têxtil, e a gente está muito feliz e muito animado de poder falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Falar um pouquinho da Epson, mais do que eu. Exato. Então, Colasso, a gente queria entender também, né, como você fez uma contextualização da Epson em relação a essa parte, né, em relação à indústria têxtil, né? Acho que seria interessante para o nosso pessoal também, né, entender quais são os tipos de inovações que a Epson, né, às vezes até para a própria Febratex, né, quais são as inovações que ela está trazendo aí para a gente, né? Não, legal. Pensando nas 3 tecnologias, tá, pessoal? Falando um pouquinho primeiro de sublimação, né? A gente sabe que sublimação é a tecnologia que hoje a gente utiliza para impressão, para aplicação em poliéster, né? Exato. Poliéster, a gente sabe que na nossa indústria poliéster continua sendo extremamente importante porque é uma base que o mercado utiliza muito no Brasil, né? A gente sabe que fibra natural acaba sendo um produto um pouco mais premium, um pouco mais caro, certo, e o poliéster extremamente estratégico. E a gente percebe que dentro desse segmento, né, e a gente gosta de falar que a gente democratiza o segmento, né? Hoje exato, a gente tem clientes pequenos, às vezes o cara está em casa, né, começa o seu negócio, a gente tem clientes médios e a gente tem clientes da grande indústria utilizando as nossas tecnologias, mas respondendo a tua pergunta, né, porque senão eu vou ficar te enrolando aqui, o que a gente tem de inovação nesse segmento hoje a gente tem um equipamento que tem a menor pegada de carbono do mercado, né? A gente está muito alinhado com os temas de ESG, né? A Epson investe muito nisso e a gente está lançando a F95, que é um equipamento super compacto e que tem alta produtividade. Então nós estamos entregando mais para o nosso cliente, mais produtividade, com menos custo e com a menos pegada de carbono. Então, exato. é um equipamento que economiza em energia, é um equipamento que economiza o uso de tinta. Então, o nosso cliente vai ter um produto que vai entregar mais para ele, com a qualidade Epson, com o menor custo possível. Certo. Eu, como um profissional, como eu atuo na área há 20 anos, né, e acabo conversando e já trabalhei em algumas empresas de médio e grande porte, hoje eu vejo cada vez mais esse mundo digital, né, no caso a questão da estamparia digital invadindo, né? Sim. Porque eu tenho muitas empresas hoje, né, tem muitos locais que acabam trabalhando com a questão da velocidade, né? Sim. Então isso ajuda muito. E a Epson, ela tem também ajudado nessa parte que você falou do poliéster. A gente fala muito sobre poliéster e é interessante você comentar porque o poliéster, ele tinha uma visão, a gente antigamente tinha uma visão, às vezes até do poliéster ser um material que não tinha um bom caimento, que ele não tinha um bom toque, que ele não tinha uma troca legal de calor. E hoje em dia, né, como eu atuo nessa área, o poliéster cada vez mais ele vem ganhando performance e ele tem ganhado relação a toque, a caimento, né? Porém, é importante, digamos assim, na parte de transformação, né? O poliéster em si ele já está conseguindo ganhar isso. Se você trabalhar com uma máquina que ela garanta que não vai trocar esse toque, ajuda muito, né? Então eu vejo cada vez mais o poliéster ganhando mercado. Vocês também enxergam isso? Sim, e o que é legal, né, do que você está falando, do que você está trazendo para a gente, né, que a gente consegue levar esse tipo de inovação, de novo, para todos os tipos de cliente, né, para o cliente menor, para o cliente médio e para o cliente grande, com a tecnologia de sublimação da Epson. E a gente tem clientes fazendo coisas maravilhosas, né, porque é o que você falou, né, tem esse pré-conceito do poliéster em relação à tecnologia, à utilização, mas a gente vê pessoas fazendo coisas maravilhosas em decoração, por exemplo, utilizando poliéster. Sim. A gente vê pessoas fazendo alta moda utilizando poliéster, né? Hoje lá na feira a gente teve a gente recebeu o Alexandre Rashkovich e o Alexandre trouxe 2 looks feitos em poliéster fantásticos, né? Que o pessoal ficou extremamente encantado. Então, eu acho que tem essa coisa de
à mão de quem está produzindo, né? Que é o cara que tem a criatividade, isso. que é esses arte finalistas maravilhosos, e tem, claro, o cara do designer, o cara que monta a coleção, né? Associado a um equipamento que vai te trazer qualidade, vai te trazer alto nível de intensidade de cores, com o menor custo e com a menor pegada de carbono. Isso nós estamos falando somente de sublimação, né? Isso. A gente trouxe outras 2 novidades também aqui na Febratex, complementando a minha resposta para você. Na linha de DTG, que é a impressão aplicada em tecido semi-pronto ou pronto, né? Isso. A gente está trazendo a máquina, o nosso equipamento de entrada, que é a F1070, que é a máquina também para quem está começando no negócio poder ter a tecnologia Epson. Então você vai poder produzir a sua camiseta, a sua peça semi-pronta num equipamento de entrada. Hoje a gente tem um equipamento de entrada, um equipamento intermediário e um equipamento industrial, que é uma indústria super bacana. A gente sabe que o mercado, 93% dele é convencional, a gente vê ainda muito cliente batendo silk. Exato. Né? E essa coisa do digital veio para ficar exatamente por conta de uma tendência do consumidor. Né? Então, só fazendo um parênteses. Então, em cima disso, você quer dizer que a Epson também está trabalhando muito com essa parte das empresas que tem, às vezes, um e-commerce ali, que a pessoa, às vezes, quer personalizar uma estampa, ela mesma cria, né? E aí eu preciso imprimir, a empresa, se ela tiver o interesse de trabalhar nesse nicho, Sim. que é um nicho que eu acho que cada vez mais cresce, né? Que é a parte de customização, né? A gente tem grandes empresas aí que a gente sabe que fazem isso. Isso, e são clientes nossos. Exato. Então, assim, é interessante essa parte, porque muitas vezes, né, a pessoa quer ela mesma fazer aquele tipo de estampa, ela personalizar, mas para você conseguir reproduzir isso no texto, nas peças, né, nem sempre você consegue pela questão de definição, pela questão de maquinário, né? Então, essa máquina da Epson, ela vai te proporcionar tudo isso. Exatamente, né? E o que é legal desse equipamento, que é um equipamento que vai te permitir você desenvolver a sua marca própria, por exemplo. A gente está percebendo muito hoje a indústria que está muito focada na distribuição, no ponto de venda, o cara que quer desenvolver uma marca própria, dele fazer e trazer para dentro de casa a verticalização da construção, porque nós estamos falando de equipamento, pessoal, que não utiliza água, né? Você não precisa de nenhum tipo de acordo para você utilizar, né? Então, a gente sabe que na indústria tem todas essas coisas de que você tem que ter todas as certificações para fazer a produção. Exato. E quando você fala de DTG, né, além dessa coisa do consumidor hoje quer ter um produto mais personalizado, você pode estar produzindo dentro de um centro de distribuição. Entendi. Dentro de um local onde você não precisa de uma infraestrutura de indústria. Tá. Né? Então, deixa eu pensar. Eu, Rodolfo, eu tenho vamos conjecturar aqui, eu faço venda de tecido, né? Eu vou falar um exemplo que a gente tem bastante aqui, né? Eu tenho uma empresa só de revenda, então eu trago muita coisa da China, ou então eu trago da China e aí muitas vezes eu acabo fazendo produtos similares, eu acabo não tendo uma diversificação muito grande. Por quê? Porque eu tenho toda a questão ambiental de licenças, né? A questão de sustentabilidade, que é extremamente importante para o nosso dia a dia hoje, né? A gente tem que fazer isso e ainda bem que cada vez mais isso tem crescido. Mas se eu não tiver os recursos, né? No caso, minha empresa ficar perto de alguma área que eu possa captar essa água e fazer esse tratamento, né? Então, eu consigo, dentro desse depósito mesmo, fazer essa transformação. Pode. Aqui nós estamos falando sempre de peça pronta ou semi-pronta, impressão direta aplicada em tecido e em um substrato que tem que ter 80% no mínimo, de algodão. Sim. Né? Aqui nós estamos falando que a gente democratiza a personalização. Eu estou falando que você pode ter um negócio que vai fazer 500 camisetas por mês, como clientes nossos que produzem 150 mil camisetas por mês. Né? Além da personalização, que hoje é muito comum em boné, em bermuda, em jaqueta, em jeans. Né? Tem muito do denim ainda em personalização. Sim. E esse equipamento te dá essa gama de atividades para você poder
trabalhar. Né? Então, quer dizer, atende todos os tamanhos, mas muito voltado a isso. Né? O cara que quer ter a sua marca e o seu nível de personalização verticalizado dentro do negócio, sem depender mais de uma produção externa que pode levar 30, 60, 90 dias para o cara poder receber. Sim. Né? E muito alinhado com o rápido da inovação. Né? Porque às vezes tem uma coisa que é tendência e aí você está pegando aquela tendência e você quer implementar e você vai levar 60, 90 dias para você poder entregar. Então, quando você traz a personalização para dentro de casa, traz o equipamento de DTG para dentro de casa, você consegue trazer esse processo de produção rápido. Você pode entregar rápido para o seu cliente, abastecer rápido as suas lojas ou o seu ponto de venda, né, com algo que você não depende mais de um terceiro para produzir para você. Interessante. E a gente conhece aqui, principalmente na nossa região e na região de São Paulo, tem muitas empresas que acabam indo para fora do Brasil, né? Trabalhando às vezes até no Paraguai ou coisas assim. E elas fazem essa parte de, às vezes para baratear alguma questão de custo, que a gente sabe, e eles trazem coisas de fora. Então lá não necessariamente ele tem essa condição de fazer. Então ele também consegue com esse maquinário fazer, digamos assim, essa transformação e diversificar esse tipo de produto. Exatamente. Ou então, antigamente, ele deveria receber esse produto, fazer internamente e mandar para lá. É isso então, aí. É isso aí. E o que é legal, né, pessoal, que é uma tendência do consumidor mais atual, né? Cada vez mais as pessoas querem coisas mais personalizadas. Isso. Né? Que é uma tendência natural dessa nova geração, inclusive. Né? Eu quero ter algo único, eu quero ter algo exclusivo. Né? Eu brinco dizendo que a gente não vai deixar de abrir mão de bater chapa, de fazer o silk, porque no alto volume, no grande volume, Sim. essa indústria é importante ainda para o abastecimento do mercado. Mas tem uma fatia disso que é importante, que sobe valor agregado. Então, para você que de repente já está atuando, quando você fala de personalização, você pode cobrar um pouquinho mais caro naquela oferta, não porque custa mais caro, mas porque você pode cobrar, porque você está atendendo um público diferenciado, entregando algo personalizado para esse público. É bem legal. Essa parte de personalização a gente acaba vendo em relação a todos os tipos de produtos, né? Sim. Se a gente for pegar anos atrás, né, questão de carro, quase todo mundo tinha o mesmo carro. Sim. Né? Depois veio as diversificações. Teve um momento que todo mundo começou a ter carros com cores diferentes, depois começou a ter um outro caminho, mas hoje, se a gente for pegar, a gente tem uma gama muito grande de produtos, né? Celulares, então todo mundo quer ter uma capinha diferente, quer ter um negócio diferente. Então, e essa personalização, ela é muito forte na internet, né? E eu acho que a Epson está muito ligada a isso, né? É isso, e essa conexão com tudo que a gente tem de novo, né? Porque nós estamos falando de um equipamento que tem e que entrega cores vibrantes, a gente pode, né? E a gente gosta muito de trabalhar junto com as áreas de desenvolvimento, porque quando a gente entrega e mostra o que a gente tem de resultado no produto, o pessoal fica encantado. E aí, só finalizando a tua primeira pergunta lá atrás, a terceiro pilar de inovação que a gente está trazendo aqui na Febratex é na parte de rolo a rolo, nas impressões de rolo a rolo, que são a linha de equipamentos Mona Lisa em pigmento. Né? Pigmento é um negócio que a gente está falando há bastante tempo. Né? Não é um negócio novo para a nossa indústria, já existe pigmento no convencional há muitos anos, mas no digital é algo mais novo, é mais recente. E a Epson trouxe a Mona Lisa também aqui para a Febratex. E aí eu vou em outro preconceito que a gente tem na indústria têxtil, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em estamparia por pigmento, a gente fala muito da questão que a gente falou lá no início, e todas as vezes que eu tenho reunião com o pessoal de grandes magazines, de empresas grandes, a gente fala muito que as pessoas, quando elas vão para a loja comprar, ela não entende muito de tecido, ela não entende de gramatura, ela não entende, mas o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, toque. E aí o preconceito que a gente tem em relação, muitas vezes, à estamparia por pigmento é a questão do toque. Mas você estava comentando comigo ali em off que esse equipamento de vocês tem algumas coisas que podem ajudar. Não tenha dúvida, né? Então, acho que o grande diferencial da Epson é fácil de explicar para vocês, né? A Epson desenvolve a cabeça de impressão, desenvolve o equipamento, desenvolve a tinta e desenvolve o software. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que a gente reúne todos os nossos engenheiros
e a gente desenvolveu juntos, a gente está falando de um trabalho que já acontece desde 2019, e esses engenheiros trabalharam juntos para desenvolver a melhor tinta, utilizando a melhor tecnologia de cabeça de impressão, utilizando o melhor software e utilizando a melhor equipamento. Então, essa conjunção de fatores, porque a gente sabe que na nossa indústria, o integrador, a gente sempre fala bem dos nossos concorrentes, gostamos deles, não tem problema com o concorrente, é que eles são integradores de solução. Eles têm a cabeça de alguém, a máquina deles, o software é de alguém e a tinta é de outra empresa. Então, acho que a vantagem da Epson dentro do conceito da utilização dessa tecnologia de pigmento em rola-rolo é porque a gente juntou todas essas pessoas numa sala para fazer o desenvolvimento de um equipamento que trouxesse a melhor tecnologia com o melhor toque. Nós chegamos no toque do reativo, pessoal, ou do ácido? Não chegamos. Exato. Mas nós estamos muito próximo. Então, uma parte daquilo que vocês já fazem hoje já pode migrar para o pigmento. Essa é a grande novidade e o modelo de negócio que a Epson traz. E até porque, né, quando a gente fala do pigmento, apesar de muitas vezes a gente falar em relação ao toque, né, porém o pigmento ele dá muita vantagem em relação à definição, né? Então acho que isso é muito importante a gente comentar também, porque muitas vezes a pessoa fala, tá, mas se ele tem essa questão do toque, por que eu não vou fazer o reativo? Agora, quando eu quero uma impressão, às vezes quero fazer uma estampa com algum tipo de definição, com, né, uma resolução um pouco melhor, eu preciso ir para essa área. E essa máquina também... Essa máquina faz, porque ela é uma máquina que tem 8 cores, então você vai entregar quase 95% do gamute. Então, quer dizer, você consegue fazer uma impressão com qualidade fotográfica, vamos chamar assim, num tecido. Quer dizer, você consegue traduzir qualquer qualidade dentro de um ecossistema, porque é o que você falou, né? O pigmento é como se fosse um adesivo colado sobre o tecido. Então, a gente está fazendo coisas muito legais para vários subsegmentos, né? Então, tanto para decoração, quanto para quem tem moda infantil. A gente tem feito coisas muito legais e o pigmento dá uma aderência muito bacana para essas indústrias. Mesmo no fast fashion e mesmo na alta moda. Entendi. E assim, agora que a gente já falou um pouco sobre inovação, um pouco sobre o que vocês trouxeram aqui, quais são as expectativas? Agora a gente já está no terceiro dia, né, da Febratex. Você comentou, né, da palestra do Herkovich, né? Quais são as expectativas que vocês tinham e ainda têm em relação à Febratex? A feira está sendo fantástica para nós, né? É uma feira que acontece a cada 2 anos, né? Ela é super impactante para a nossa indústria. Trouxe inovação, traz sempre novidade, a gente trouxe várias novidades, a gente percebe que os players que estão na feira estão trazendo novidades, então atrai o público, né? E isso é bacana. Então a gente tem contato com todos os tamanhos de empresa, né? Desde o grande industrial, não só aqui da região, mas do Brasil inteiro. Então a gente está recebendo gente do Brasil todo, e o que é legal é que esse contato com esse público traz não só a oportunidade da gente desenvolver e trabalhar um negócio, mas também traz o feedback, aprimora as relações e a gente, cada vez mais, a Epson gosta muito de ouvir o cliente, né? De estar com o cliente. E esses feedbacks fizeram com que as nossas tecnologias foram melhorando na linha do tempo. Isso é muito legal, né? O japonês é muito antenado ao feedback do nosso cliente, né? Sim. A Epson é uma empresa japonesa. E a gente leva esse feedback e eles estruturam toda a parte de desenvolvimento ouvindo vocês, ouvindo os nossos clientes e os nossos futuros clientes. Quem teve a oportunidade, né, de estar lá na Febratex e acompanhar, viu o tamanho do stand da Epson, né? Eu acho que isso mostra um pouco qual é o tamanho da expectativa que vocês tinham, né? Não, sim, e a feira está sendo incrível para a gente do ponto de vista de resultado, né, desses 2 primeiros dias. 3 hoje, né? Hoje nós estamos finalizando o terceiro dia. Muitos negócios acontecendo, mas muito perspectiva, né? A mensagem que eu queria dar para você que está assistindo a gente a nossa indústria está voltando, né? Acho que teve um descolamento em relação... A gente teve aí um processo, novo governo, todo mundo meteu o pé no freio, né? E a nossa indústria agora está voltando. Eu percebo o mercado aquecido. Eu acho que esse segundo semestre aqui está sendo muito, mas muito legal para nós, né? E o que é bacana, né? Eu estou vendo muito projeto
de coisas novas, né? Então, vários empreendedores trazendo projetos novos. E é uma coisa que a Epson acaba se alinhando muito, né? Quando você traz um projeto para a gente, eu quero começar no digital, ou eu quero começar fazendo algo no pigmento. Esse é um pouquinho do DNA da Epson, né? Eu quero entrar no mercado de sublimação para quem quer começar, ou eu quero consolidar um negócio de sublimação e começar a imprimir em fibra natural. Então, esse é o gostoso para a gente da Epson. A gente gosta muito de fazer projeto e trabalhar junto com você para poder viabilizar. E o que a gente está percebendo é que tem vontade do empreendedor e apetite para fazer inovação, para trazer tecnologia e para fazer coisas diferentes no negócio deles. Então, por exemplo, Colasso, se eu tenho uma indústria que eu não, digamos assim, eu não trabalho muito com o sublimado, né? Eu sou uma pessoa que trabalha mais com viscose e com algodão, porém, em algum momento eu me interesso por isso, porém eu não tenho essa expertise. Se eu chamar a Epson, eles vão me ajudar pelo menos a entender qual é o caminho que eu posso vir a tomar. Isso. Eu brinco que a gente é um bando de engenheiros malucos, né, todos reunidos. A área comercial não é de vendas, é uma área comercial de consultoria. A ideia é te ajudar a desenvolver o projeto que melhor se adeque ao seu negócio. Então, eu tenho um desafio, eu quero entrar no negócio de sublimação, a gente vai te ajudar. Em qualquer tipo de tamanho, em qualquer tipo de entrega que você precisar, a gente tem a tecnologia para poder te fornecer e a gente vai fazer isso desenhando junto com você o projeto, com retorno de investimento, o que você precisa fazer e quais são os passos para você dar certo. Para a Epson, só funciona se for clientes para toda a vida. Sim. E para ter clientes para toda a vida, a gente precisa que esse cliente dê certo. Então, tem muita preocupação em relação a isso. É interessante essa resposta e até você ter colocado essa questão do mercado, né? Porque era uma das questões que eu ia falar para você em relação às oportunidades futuras, né? Que a gente vê em relação à indústria têxtil, né? Então, você já falou, né? Eu acho que está reagindo, né? Está reagindo e a gente tem que pensar e refletir um pouquinho, porque é difícil você adotar uma nova tecnologia, não é fácil, né? Porque você tem que focar nisso, isso vai tirar um pouco da tua energia, do teu negócio. Então, quando você traz a Epson para perto de você, a gente vai vir preparado para te mostrar, ou seja, esse desgaste que você tem para fazer a adoção de uma nova tecnologia, a gente já tem pronto, a gente vai te mostrar. Você pensar que digital, por exemplo, no Brasil é 7% do negócio. 93% a gente está fazendo no convencional. Então, olha a oportunidade que a gente tem. Quando a gente olha mundo, Europa, Estados Unidos, a gente está falando de 30% já é digital. Eu acho que a gente tem a indústria, porque a gente é um dos maiores polos do mundo. A gente é a quinta maior potência na indústria nesse segmento. A gente tem Sistema S no país que desenvolve educação, faz investimento nisso. A gente tem tecnologia aqui. Você conhece o C-Ticket, que eu sei que você já foi lá. Na verdade, formado 2 vezes, né? No técnico e engenharia. Então, a minha vida inteira foi lá. Você conhece. Então, a gente tem a tecnologia, a gente tem empresas como a Epson e outras empresas aqui no Brasil desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então, a gente tem todos os elementos para a gente poder trabalhar, né, essa mudança de mindset, que essa mudança de mentalidade em relação à adoção do digital. Então te convido a adotar. Então, pensando assim, se a gente for falar, principais desafios seria essa quebra de paradigma que a gente tem. É um pouco assim. Para mim fica muito claro quando eu converso com os clientes, né? É algo que tira energia do industrial, né? A gente passou por momentos difíceis, certo, né? Foram momentos que o cara teve que revisitar a indústria como um todo, né? Custo, pandemia, pós-pandemia, novo governo. Então você tem uma preocupação dessa indústria em manter tudo aquilo de tradição funcionando em operação e saudável para o negócio. Agora eu acho que está num momento positivo, o mercado voltou, a gente percebe um aquecimento e mais do que isso, a gente percebe uma vontade de quem hoje tem um negócio a começar a fazer um investimento. Convida a gente para conversar, toda a equipe Epson são de consultores, a gente tem um projeto adequado para o teu negócio e para o teu próximo passo. Essa era outra parte que eu ia entrar, né?
a gente está conversando aqui com você, eu te conheço já, sei da sua expertise, né? Agora, na sua equipe também, são pessoas também que têm esse preparo para fazer esse tipo de... Sim, todos eles são verticalizados no segmento, né? A gente tem especialistas do segmento têxtil, né? Então a gente tem uma preocupação de sempre trazer pessoas que tenham essa bagagem, conheçam a indústria, para que a gente possa. E aí, claro que a gente tem toda uma formatação da Epson do ponto de vista de desenvolver um projeto. Então, tem um checklist, tem um padrão, e a gente é muito preocupado em mostrar o projeto, não só o equipamento, o que eu preciso de infraestrutura, o que eu preciso ter de tecnologia, quais são os químicos que eu preciso, se eu preciso de químico, qual que é o pré e pós. E você pensar que a gente não falou de pigmento que reduz 93% do impacto de água na indústria, Exato. é absurdo. Todos esses dados, essa formatação, esse projeto, esse trabalho, todos os nossos consultores estão preparados para levar para os nossos clientes. Então, na verdade, a Epson, muito mais do que um time comercial, ela tem um time de consultoria. É um time de especialistas consultores que estão preocupados em levar para vocês uma oferta que esteja alinhada com o teu negócio. O que você quer fazer? Eu quero imprimir em peça fechada. Nós vamos montar um projeto para você para peça fechada. Não, eu quero ir para o negócio de sublimação, ou eu quero crescer no mercado de sublimação, ou eu quero fazer coisas diferentes em sublimação. A gente vai, entendendo o que você faz, qual que é o teu negócio, nós vamos te ajudar em sublimação. Eu quero entrar em rola-rola em pigmento, né? Eu quero fazer um projeto para isso. Nós vamos te ajudar a desenhar esse projeto personalizado para o teu negócio e para aquilo que você faz. Eu acho muito interessante porque eu já trabalhei, digamos assim, alinhado com vocês em empresas que eu estava, que eu chamei vocês, né? E eu vi que a maioria das vezes que vocês me atenderam, vocês não estavam lá querendo vender máquina, né? E eu posso falar isso pessoalmente, né? Então, vocês sempre me ajudaram mostrando o caminho. Muitas vezes falando, não, essa não é a máquina que vai te ajudar. Exato. Então, eu acho que essa é a questão importante, né? Na indústria, a gente precisa muito desse tipo de confiança. Pessoas que vão falar para a gente se a gente está ou não no caminho certo e ajudar, né? É uma filosofia, aquilo que eu falei, né? A gente quer clientes para toda a vida. Então, o nosso negócio só dá certo quando o seu negócio dá certo. E para o seu negócio dar certo, a gente tem que ter a certeza de que você está dando o passo correto. Então, essa é uma preocupação da Epson. Graças a essa preocupação, a gente consolidou no mercado o que você acabou de falar, né? A gente te conhece da indústria. Exato. E sabe que essa preocupação nem sempre é tácita de todos, Exato. né? Mas a gente sabe que você falando aqui e dando esse feedback demonstra que a gente está no caminho certo. E uma coisa que a gente fala, né? O Costurando Conversas, ele é uma ferramenta, muito mais do que um podcast, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, para elas buscarem, né? Às vezes uma nova forma de enxergar, um novo caminho, né? E você, que é esse profissional da área, né? Seria interessante você dar algumas dicas práticas, né? Para quem deseja melhorar o seu dia a dia, a sua indústria, né? Eu acho que você, com a sua experiência, também seria interessante compartilhar isso com as pessoas. Legal. Eu acho que assim, a gente sempre tem que estar estudando. Tem que estar próximo de pessoas que fazendo coisas diferentes, né? Então, você foi formado lá no CETICT, você sabe disso. Isso. Os caras estão fazendo coisas com plasma, novas tecnologias, coisas que melhoram o ecossistema da indústria, melhoram a produtividade, que a gente às vezes não adota, né? O que o CETICT quer? Ele quer te vender a tecnologia? Não, ele quer que você adote a tecnologia, né? E a gente às vezes negligencia que nós temos toda essa infraestrutura aqui no Brasil. Então, essa é a primeira coisa. Está próximo, né? A gente faz coisas legais aqui no Brasil. Está próximo da indústria, está próximo do Sistema S, está próximo de pessoas que estão fazendo investimentos para que a nossa indústria entregue melhor. A gente sabe que isso está na agenda de vocês, né? A gente sabe que as empresas se preocupam com temas de inovação e tudo mais, mas a gente sabe que também vocês têm que fazer o negócio acontecer. Exato. Né? E às vezes essa agenda fica um pouco mais limitada, né? Então eu te convido a convidar o pessoal da Epson, né? Essa infraestrutura de tecnologia de desenvolvimento, Sistema S, CETICT, ou o Senai em São Paulo, que é maravilhoso. O Senai aqui da região é maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais polarizando isso. Eu sou suspeito para falar, até você falou em relação ao CETICT, né?
o Adriano, que é um dos que coordena essa área de novas fibras, ele foi o meu orientador do meu TCC. Que legal. E ele foi voltado lá em 2013. A gente começou esse projeto para chegar nessa questão do plasma. Então, você comentou e aí eu só fiz esse adendo. Porque lá atrás, em 2013, eu comecei a fazer um trabalho junto com o Instituto Mato Grossense do Algodão, né? Legal. Que é comandado por o seu Jean. E aí, esse projeto, junto com o Senai, começou a fazer esse caminho para ele chegar nessa parte, né? Lá atrás, em 2013, a gente não esperava que ia chegar nisso, né? Eu sei porque eu converso com o Adriano, né, costumeiramente, e ele fala, né? Sim. Falou, começamos lá atrás. Então, para mim, é bem interessante. O Senai, como você mesmo comentou, né? Ele tem muita ferramenta. Eu já dei aula no Senai aqui de Blumenau também, Legal. então posso falar que tem muita gente com muito conhecimento, muitos professores, né? E essa questão que você fala, né? Eu gosto de falar muito para as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não sei nada na indústria. Eu tô desde 2003 que eu saí lá de Maringá para estudar. E eu falo que eu não sei nada, né? Ah, Rodolfo, mas você dá aula no Senai, você tem o podcast, você trabalha na indústria hoje, coordenando uma área de processos. Mas cada dia é um dia novo, né? Hoje foi mais um dia de aprendizado. Então, assim, a gente tem que sempre entender que a gente não sabe nada e a gente sempre está aprendendo. É isso. Porque o dia a dia da indústria, ele vai te trazer muito conhecimento. Agora, se você for atrás, né? Eu sempre falo para as pessoas, acho muito interessante o que você falou, porque a minha vida é isso, né? Eu sempre gosto de estar estudando muito mais do que aprendendo a questão do network também. É isso, né? Acho que essa troca de experiências é super positiva e aquilo que eu falei, né? Tem uma preocupação muito bacana nossa de convide a gente para conhecer a tua indústria, conhecer a tua empresa, a gente quer estar junto com você. Todo esse trabalho de desenvolvimento é um trabalho que não tem custo, né? A gente consegue fazer isso de uma forma estruturada para poder te ajudar a te dar esse passo. Então, acho que essas conexões, esse network, essa aproximação, esse investimento no Sistema S do Brasil, né? Porque, puxa, a gente tem tanta coisa bacana, porque a gente às vezes acha que os caras lá fora fazem coisas diferentes, a gente faz coisas maravilhosas aqui no Brasil. Eu acho que isso consolida, né, e faz da nossa indústria se manter como pujante, né? Perfeito. A gente não quer ser a quinta maior, a gente quer ser a primeira. Exato. Né? Para isso melhorar a produtividade, otimizar recursos naturais, ter a melhor tecnologia, melhorar processos, né? Você que toca uma área de processos, né? Usar coisas que a gente desenvolveu aqui no Brasil, que a gente acabou de falar que o Senai traz e desenvolve, né? Tudo isso impacta de alguma forma esse nosso ecossistema, a nossa indústria que está aqui no Brasil. Acho que isso que é legal. Isso. Ricardo, eu queria ficar com você mais uma hora conversando assim. A gente parece que é sempre isso, passa rápido. Passa rápido, né? Mas foi tanto conteúdo, tanta coisa que eu acho que, né, o pessoal ainda vai ter que voltar ainda e ver de pedacinho em pedacinho nossos cortes para entender, né? Legal. Mas eu acho que seria interessante, acho que foi um papo muito interessante falar sobre as inovações, sobre tudo que a Epson está trazendo, sobre todas as perspectivas que tem a feira, sobre a questão do mercado, né? Como você está vendo que o mercado está voltando a reagir, eu acho que foi uma das conversas muito funcionais. Eu falo que o nosso podcast, ele é uma ferramenta e ela tem que ser funcional. Eu quero que a pessoa que ela esteja vendo aqui o nosso podcast, né, ela leve para o dia a dia dela alguma dessas ferramentas. Eu acho que a gente, né, teve, com a sua presença aqui, muitos cases e muitas ferramentas para ela usar no dia a dia, né? Eu acho que assim, não pode se reprimir de dar o passo, né? Se você consegue encontrar um bom parceiro que pode ajudar você a estruturar o próximo passo, não importa. Eu estou com uma ideia, eu quero fazer um projeto, eu quero desenvolver algo dentro da minha indústria, ou hoje eu terceirizo tudo, eu quero trazer para dentro, ou hoje eu tenho tudo dentro, eu quero levar para fora. Convida a gente para conversar, a gente tem sempre algo personalizado para aquilo que você faz, independente do desafio, né? Tá aqui no Brasil, né? A Epson está no Brasil, a gente tem mais de 600 colegas aqui no Brasil,
a gente adora a indústria local, a gente quer desenvolver esse trabalho e, através de hoje, e agradecer mais uma vez você, Rodolfo, Beleza. a gente pode estar próximo de você aí numa próxima oportunidade, não é Exato, isso? exato. E para procurar, para achar, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero contactar a Epson, como que eu faço? Ó, primeiro, né, siga o podcast, né, siga nas redes, aí clica no sininho. Exato, exato, exato. O Rodolfo pode fazer a ponte dessa conexão, tá, Rodolfo? Perfeito. Mas a Epson, você tem aí o www.epson.com.br, lá você tem todos os canais para poder chegar, Ricardo Colazo, e através da gente você está se conectando com um dos nossos maravilhosos consultores. Ah, beleza. Tá bom? Muito obrigado pela Imagina, presença. eu que Foi agradeço. muito útil, Eu que agradeço. muito importante. A gente se sente lisonjeado aqui de ter a presença de você aqui, para você compartilhar com as pessoas e enaltecer muito, né? Digamos assim, isso traz um peso muito grande para o nosso projeto. Imagina, a gente que fica lisonjeado com a oportunidade e saber que mais uma empresa investindo em você, cliente, que é o Costurando Conversas, levando informação, levando conteúdo de relevância. Acho que isso é muito importante para a nossa indústria. Obrigado. Nada. E lembrando que eu também gostaria aqui de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles... Não dá. Exato. É o jabá, né? Exatamente. Essa parte é muito importante, né? Gostaria também de agradecer muito aos nossos patrocinadores, CVA Tecnologia, Behand BI e ao estúdio Maurício Souza, né? Que nos fornece essa bela estrutura que a gente tem aqui para poder gravar com segurança, tranquilidade, né? Com toda a infraestrutura possível. Não, os meninos estão de parabéns aqui, o backstage, a infraestrutura, o Maurício deu show aqui, a galera dele, todo o pessoal, parabéns, agradecer de coração, o carinho e a recepção. Lembrando que nas nossas redes sociais vocês conseguem encontrar todos os nossos parceiros, certo? Se você estiver precisando de uma consultoria para uma sala de corte, né? Para a área da Audace, você pode procurar a CVA. Se você estiver procurando um BI para você conseguir determinar melhor como estão os seus indicadores, você pode ir na Behand. E se você estiver precisando de um estúdio para gravar, fotografar ou coisas assim, Maurício Souza é o local ideal para você.